Da mensagem de hoje é enviados por Deus, e nós vamos entender por quê, mas ele é bastante simples, e um versículo apenas, Salmo 96:3, me norteou. Em alguns momentos da mensagem nós vamos olhar outros versículos, mas esse versículo é a introdução perfeita para aquilo que eu queria comunicar hoje. Salmo 96:3 diz assim: anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E o resumo da mensagem de hoje foi que a missão pertence a Deus, Cristo envia a igreja e o Espírito capacita cada cristão, cada um, a testemunhar onde Deus o colocou, com palavras e atitudes. Pai, Filho, Espírito envolvido, cada cristão envolvido, a testemunhar lá onde Deus te colocou. Nós, aqui em Ribeirão, onde Ele nos colocou, com palavras e com atitudes também. Não um ou outro, mas com ambos. E pensando nisso, quando nós ouvimos a palavra missões, é provável que cada um tenha algum tipo de lembrança afetiva, de reação diferente. Alguns vão pensar em campanhas, levantar ofertas, igreja que talvez você fez parte e contribuiu grandes somas, e contribuiu com agências missionárias denominacionais ou não. Você vai lembrar de cultos especiais, que você orou, chorou. Principalmente quando você é jovem ou adolescente, parece que o pessoal quer engajar os jovens e adolescentes. E você falou: Senhor, me leve, eu tenho certeza. Aí seu pai disse: não, mas você tem que começar a trabalhar, se sustentar e dar alguns passos. E às vezes fica pelo caminho. Outros vídeos emocionantes, que nós choramos e falamos: Deus, usa a minha vida para transformar alguma coisa. Cada um pode ter tido um tipo de experiência diferente. Uma das experiências marcantes para mim e para alguns daqui, ou pessoas que passaram aqui, foram as viagens missionárias. Ir lá, ver a coisa funcionando, comer com os missionários, comer o que eles comem, viver onde eles vivem, conversar com eles, cultuar com eles. Mas geralmente, nós, quando pensamos missões, pensamos em missionários. E graças a Deus pelos missionários, nós apoiamos missionários, amém? Graças a Deus por eles, por igrejas que sustentam como a nossa, por projetos sérios que levam o evangelho a pessoas que não têm testemunho de Cristo, ou têm poucas oportunidades de ouvir o evangelho. Mas hoje, eu quero ampliar a nossa visão, não diminuir o valor dos missionários. Não estamos em antítese aqui, nós estamos ampliando a visão. Porque o perigo não está em honrar, em orar e em apoiar os missionários, porque isso é bíblico e é necessário. Só que é parte do trabalho, é parte da missão. É parcialmente correto pensar: eles vão, nós contribuímos. Eles pregam e nós oramos e ouvimos aquilo que Deus está fazendo através deles. Eles se arriscam e nós admiramos. Mas isso não pode ser tudo. Se essa for a nossa relação única com missão, a missão que Deus nos deu, nós corremos perigo de perder parte da nossa identidade. Porque alguns foram enviados para longe, mas todos nós fomos enviados para onde Deus nos colocou, aqui, nessa cidade. É possível acreditar em missões, é possível afirmar tudo isso que eu acabei de falar, e não perceber o campo missionário que está diante de nós, no seu trabalho, no seu bairro, entre seus parentes. Mas a Bíblia não apresenta a missão como uma tarefa para pessoas extraordinárias, desprendidas. Olha como eles são diferentes. Eu nunca poderia fazer isso. Ou eles são pessoas obedientes e capacitadas por Deus, e qualquer um de nós, capacitados por Deus, poderíamos fazer isso.
A Bíblia apresenta a missão como o movimento do próprio Deus no mundo. É Deus que está em missão. E nós, como igreja, participamos daquilo que Deus está fazendo. E aqui eu quero delinear alguns pontos para entender aquilo que eu estou dizendo. Porque para alguns, talvez, isso são conceitos novos. Deus está em missão, eu sempre aprendi que é a igreja que tem uma missão. É algo que nós recebemos de Deus. Não que Deus está em missão e eu estou participando. A Missio Dei, ou a missão de Deus, significa que a missão começa nele, na vontade dele, em quem ele é. Tanto a iniciativa quanto a execução. É Deus que está trabalhando. É Deus que está alcançando pessoas. Isso vem antes de ser uma atividade da igreja. Antes de ser um movimento nosso. É do próprio Deus. E talvez você já ouviu o termo missional. A missionalidade significa que a igreja inteira, todos os discípulos de Cristo, vivem como um povo enviado por Deus. Não existe acidentes de percurso. Se você é cristão, você foi enviado. Onde você está. E se você mudar, lá onde você estiver. E missionários, nós podemos entender como irmãos que foram enviados de uma maneira específica, formal, muitas vezes transcultural, para culturas que não são familiares, maternas a eles, para contextos que não têm o testemunho acessível a Cristo, não tem igrejas, igual você está aqui hoje, mas existem inúmeras igrejas que estão cultuando nesse momento em Ribeirão, e você não vai ser impedido de cultuar, assim como você não foi impedido de vir. Portanto, a pergunta não é apenas, nós apoiamos missionários? Porque sim, apoiamos e devemos apoiar, mas a pergunta também é, nós vivemos como uma igreja que é enviada por Jesus? Nós vivemos como missionários ativos? Nossos parentes, vizinhos, amigos, têm ouvido o evangelho através de nós? Não na TV, não em qualquer outro contexto, mas através de nós participamos disso. Alguns são enviados para longe, todos nós somos enviados como testemunhas. E o primeiro ponto é que a missão começou em Deus, e eu já disse isso, mas Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Antes de qualquer missionário atravessar fronteiras, qualquer agência missionária existir, Deus já estava anunciando a sua glória por meio da sua criação. E o universo escancara que existe um Criador incrivelmente preciso, sábio, belo, poderoso, digno de admiração. Dos plateumintos até a barata que voa, e nós homens, não temos medo, temos nojo apenas, até a girafa, que é um ser único, e até aqueles que já foram extintos, infelizmente, porque nós somos seres por natureza destruidores. Todos esses belos animais assustadores também, mortíferos, foram criados por Deus, para que a nossa admiração nele cresça, para que nós o adoremos ao olhar para tudo isso, para os processos biológicos, para a beleza do sol quentinho que você buscou nesse frio. E por isso que o Salmo 96:3 junta essa ideia da glória com o anúncio de Deus entre as nações. Deus quer ser visto, Ele quer ser amado, glorificado, valorizado entre todos os povos. Então o centro da missão não é a nossa boa intenção e o nosso esforço de falar de Jesus. É uma coisa nossa, é difícil, mas Deus deu esse fardo a nós. Não. O centro da missão é a glória de Deus, e se Ele é glorioso como nós cantamos, e cantamos forte, se Ele é digno dessa admiração e adoração,
Então aí sim nós temos uma noção de por que nós pregamos o Evangelho. Porque ele é glorioso e nós falamos isso. A missão existe porque ele merece. E isso corrige uma distorção que está na ênfase mais natural de toda a rede social que você vê, ou que você finge que não vê nada. Nós vivemos uma cultura que gira em torno do indivíduo. Meus sonhos, minha felicidade, minha saúde emocional, minha realização. Talvez nesse momento você está buscando isso, não é isso que eu gostaria de ouvir para minha realização. Eu queria ouvir uma palavra assim ou assado. Nós vivemos nesse movimento constante de eu, tudo é eu, para mim e do meu jeito. E Deus, ele nos tira de nós mesmos para comunicar quem ele é, a dignidade que ele tem. E sem perceber, até nós cristãos batistas, alguns de berço evangélico, começamos a transformar o evangelho numa mensagem de autoajuda. Não é assim, você vai ficar rico, mas é assim, nossa, você está em depressão, você está com uma angústia, vem para Jesus. Você quer resolver isso? É só vir para Jesus. Você está com um problema no seu casamento? Vem para Jesus que vai se resolver. E nós que somos cristãos e estamos em Jesus, temos problemas no nosso casamento também, e estar em Jesus não faz eles sumirem assim, mas nos dá condição de enfrentar. Percebe a diferença? Nós temos recursos em Jesus, para vem para Jesus que tudo vai ser resolvido. E às vezes a gente fala sem perceber, porque a gente quer agradar as pessoas. E é verdade que Cristo consola, cura feridas, acolhe solitários, mas o Evangelho não começa em o que Deus faz para melhorar a nossa vida. Não começa aí. O Evangelho começa anunciando que há um Deus que trouxe a realidade à existência. Um Deus bom. E que todas as coisas existem para Ele desfrutar, para cumprir os bons propósitos dEle. Toda a nossa alegria, toda coisa boa que pode haver na nossa vida reside em estarmos alinhados com os bons propósitos de Deus para nós. Porque Ele é o maior interessado no nosso bem. Ele nos ama direito, a gente não se ama direito. E ouvindo ontem no carro as Crônicas de Nárnia com os meus filhos, né? Na verdade está todo mundo dormindo e só eu estava ouvindo, né? E aí tem uma parte lá pelo capítulo 8 ou 9, que o senhor Castor fala, quando perguntam sobre se Aslan, né, uma representação de Jesus, era um homem. Aí ele fala, homem? Ele é o rei dos bosques, ele é um leão. E aí alguém pergunta, mas é seguro? Aí ele falou, que seguro? Não é seguro estar perto de um leão, mas ele é bom. Mas ele é bom. E é esse o sentimento que nós temos ao viver para a glória de Deus. No Antigo Testamento o termo kavod, que é essa glória. E aqui glória, às vezes a gente fala muito o termo glória, mas não explica tanto. Mas glória é a ideia que carrega o peso de quem Deus é. Por isso que algumas versões falam do peso da glória de Deus. É o impacto da dignidade daquela pessoa. É uma pessoa tão melhor do que a gente olha e se sente alegremente diminuído. E aí por isso a gente admira. Não é querer superá-lo, é falar, é ele mesmo que merece. Eu fico aqui no meu lugar, eu admiro ele. Quando dizemos que uma pessoa tem peso, nós estamos falando que aquela pessoa tem importância, tem dignidade, tem reputação. E a glória de Deus é o peso de quem Deus é. É a densidade da sua majestade. Você já esteve diante de alguém que você admira tanto, que você fica até bobo? Seja um artista, em termos normais. Alguém que você olha assim, você fala, essa pessoa ela é excelente em algo. E ela está aqui do meu lado. Será que eu falo com ela? E você não sabe se você fala ou não, se você tira uma foto. Aí você acaba fazendo besteira nesses momentos. Esse é o meu perfil, né? Você fica meio assim. E por isso que a missão não é apenas levar pessoas a uma experiência religiosa, mas é tornar conhecido o peso do nome de Deus revelado em Jesus Cristo. Pegou? A dignidade de Deus revelada em Jesus. Porque Deus se diminuir não quer dizer que Deus
é diminuído. Ele se humilha, ele se restringe em glória, mas ele continua tendo toda a dignidade, merecendo toda a adoração. Então talvez uma das razões pelas quais nós falamos tão pouco de Jesus, seja que nós tornamos leve demais, descontraído demais. Nós simplificamos a experiência cristã, esvaziando a reverência a Deus. Um Deus brother, paizão, quase como se a gente falasse: meu querido, tenho a minha lista de demandas, envia a bênção. E isso que é tido como um relacionamento, esvazia a dignidade de Deus. Porque nós falamos sobre nossas ansiedades, preferências, mas quão pouco falamos sobre a majestade de Deus. E eu me incluo nisso. Quantas vezes a gente sai de uma celebração coletiva e fala: Deus é grande, Deus é maior, Deus é maravilhoso, nós somos pó. Ou a gente trata como um menu de pratos e fala: gostei disso. Você gostou? Gostei. Atingiu essa minha vontade por nutrientes, proteína, legumes, verduras. Percebe? A gente perde o centro da coisa, da experiência com Deus. E qualquer igreja que perde o senso da glória de Deus, inevitavelmente perde o impulso para a missão. Ninguém sustenta evangelização, uma vida de pregação do evangelho, com culpa. E não é a nossa abordagem aqui. Olha aí quanto tempo você não fala de Jesus, tem gente indo para o inferno por sua culpa. Talvez você já fez parte de ambientes assim. A culpa não vai te motivar. A culpa pode produzir esforços temporários, mas a vida missional nasce do transbordamento, da alegria em Deus, não da cobrança. A igreja testemunha porque foi alcançada. A igreja serve porque foi servida primeiro por Jesus. A igreja vai porque o Filho veio até nós em primeiro lugar. E é aqui que nós chegamos. Qual é o centro da missão? O centro da missão é Cristo. Ele é aquele que nos delega. Ele é a conexão entre a glória de Deus e aquilo que nós devemos fazer. Em João 20, 21, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Ou se teletransporta diante dos discípulos. Há algum debate sobre isso, eu acho que é teletransporte. Porque está todo mundo lá com medo, escondido, ele aparece no meio deles, um corpo glorificado. Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Essa é a grande comissão no Evangelho de João, bem sucinta, bem direta. O Pai me enviou, eu envio vocês. Eu cumpri o propósito do meu Pai, seu Pai, agora vocês vão. E o contexto aqui é importante, porque quando Jesus aparece no meio deles, eles estavam de portas trancadas, abalados emocionalmente, morrendo de medo. Mataram Jesus, agora é a nossa vez. E ele aparece no meio deles, mostra a mão, mostra o lado, aqui minhas cicatrizes curadas, eu estou vivo, sou eu. Agora temos trabalho a fazer. Eu, junto com vocês. Isso nos ensina que a missão da igreja não nasceu aleatoriamente. Não nasceu das nossas boas ideias, mas do encontro com o próprio Cristo. Se você é um cristão, você se encontrou com Cristo por meio da pregação da palavra. Jesus não está dizendo: organizem eventos sobre mim, façam grandes doações e terceirizem. Não. Ele está dizendo: a própria relação que eu tenho com o Pai, de ser enviado, agora molda a relação que vocês têm com o mundo. Vocês foram o campo, eu fui o enviado. Agora vocês são enviados e o mundo é o campo. Vão. O Pai enviou o Filho assumiu carne, entrou na miséria, caminhou entre pecadores, sentou-se com gente desagradável, como nós. Hoje nós estamos bonitinhos, alguns há um bom tempo na igreja, mas lembra de quem você era antes de Jesus, do jeito que você falava e dos hábitos que você tinha.
Ele confrontou religiosos orgulhosos, ele venceu na cruz e ele diz: eu envio vocês. Eu ganhei a guerra. Agora representem ao longo de todo lugar que vocês forem, que o rei venceu. E o rei está voltando. E é muito interessante, é só uma introdução. No versículo 21, depois que ele fala que envia, ele faz uma encenação, algo simbólico, que ele faz assim, ó, recebam o Espírito Santo. Está no versículo 21. E aí isso tem debates e debates, o que Jesus quis dizer, recebeu o Espírito Santo aqui, recebeu depois, o que está acontecendo? Ele está encenando aquilo que viria a acontecer lá no Pentecoste. Nesse sentido, somos todos pentecostais. Amém, Samuel? Recebemos todos o Espírito Santo. E aqui esse gesto afirma, vão como enviados no poder do Espírito Santo, que vocês vão receber. Essa é a ideia conectada, que está lá em Atos 2. Então Jesus não envia uma igreja abandonada à própria coragem. Não depende de nós em primeiro lugar. O Pai enviou o Filho envia a igreja e o Espírito Santo nos capacita a ir. Ele está diretamente envolvido. Por causa disso, a missão não é uma opção para nós, como discípulos. Não é um extra, sabe, um plus, pacote um pouco a mais. Você paga um pouquinho a mais e vai viver uma experiência melhor. Não é isso. Esse é o pacote básico, só tem um pacote. E Jesus não veio apenas para nos livrar da condenação do inferno. Porque alguns cresceram com tanto medo do inferno que se resume a isso. Estou salvo, beleza, estou tranquilo. Não. Jesus veio para nos dar vida, propósito, sentido e para levar o seu nome e curtirmos esse processo, desse relacionamento com Ele. Por isso que não há contradição entre levar o nome dEle e desfrutar de um relacionamento com Ele. E eu sei que isso mexe conosco, porque muitos aqui amam Jesus, mas morrem de medo de serem inconvenientes. Se eu falar o custo, mas o que vão pensar de mim? Outros querem falar, mas não sabem por onde começar. E essa imagem, eu sei que está pequeno, mas eu vi ela um dia depois da morte de Oscar Schmidt. E um irmão nosso, um irmão famoso, que eu vou falar depois quem é, ele disse que tomava café na padaria e via o Oscar sentado todo dia ali, todo dia. E aí ele postou perguntando para si mesmo e para nós, porque eu sigo ele, né? Então eu faço parte disso. E agora eu estou compartilhando com vocês. Hoje a mesa está vazia e no meu coração surge uma pergunta: eu deveria ter tentado apresentar a ele o Evangelho? Depois, ele já morreu, já não tem mais essa opção. Mas é o questionamento: eu deveria? Teria sido inconveniente abordá-lo? Será que o destino eterno das pessoas ao meu redor realmente me importa? Será? Será que de fato creio no Evangelho que eu prego? Oscar era famoso, mas quantas pessoas passam pelo nosso caminho e nós não nos importamos o suficiente para lhes apresentar o glorioso Evangelho da graça? Alguns carregam culpa por oportunidades perdidas. Essa postagem foi do pastor Guilherme Andrade, da IP Alfa. Lá do Projeto Sola, a gente canta as músicas, que povo ungido, abençoado. Mas ele luta também para testemunhar o Evangelho, assim como eu e você. Outros pensam: a minha vida está tão bagunçada, como é que eu vou falar do Evangelho? Eu vacilo tanto no trabalho, eu perco a paciência no condomínio. É essa oportunidade. Não é olha como eu sou forte e bem resolvido. É olha como Jesus transforma a gente fraca, como nós. Olha como Ele ama casos perdidos, como nós. Mas às vezes, você não entende a sua própria falta de atitude, né? E você fala: mas eu não sou contra evangelizar. Não é mesmo. Mas é possível que nós tenhamos construído vidas cristãs tão protegidas, tão cercadas por muros, com cargos. É bom ter cargos e servir a Deus. Com compromissos cristãos.
Compromissos muitos fora da igreja também, que lotam as nossas agendas. E a gente precisa desenvolver a comunhão entre nós, não é? Que aí, quem precisa de Jesus, acaba ficando de fora. Deus, levanta alguém. Eu não estou com agenda. Eu estou servindo ao Senhor. Lotou todos os espaços. É possível que isso seja bom e saudável e coerente? A gente serve tanto Jesus que não tem tempo de estar com quem precisa de Jesus. Será que essa é a vida cristã que Deus quer para nós? Talvez a gente goste de discutir temas polêmicos, mas a gente trava quando algum colega de trabalho pergunta algo do Evangelho. A gente não consegue articular, não consegue conectar. E isso precisa nos incomodar. Porque quem ama futebol, e a Copa está aí, até quem não ama futebol, e eu sou dos que não amam futebol, você entra nisso. Quando você vê, você já está empolgado, já vai puxando a cadeira para o lado e... Quanto que está o jogo? Como é que é? Quem que está? Quem ama, fala. Quem ama café, fala de café. Né, Rafa? E alguns tentam converter a gente para a seita cafeeira. Você precisa de café gourmet. Se Cristo quase nunca aparece nas nossas conversas, a gente precisa perguntar, nós temos amado o quê? A quem? Porque não é algo forçado, é algo natural. Essa pergunta não é para nos esmagar, é para nos despertar juntos aqui. Nos despertar, acordar. Evangelizar não é vender uma proposta religiosa de mudança de vida. Não é decorar um roteiro, despejar na pessoa, fazer uma oração e declarar ela salva. Não. É se relacionar com as pessoas. Evangelismo é o transbordamento do Evangelho a partir de gente salva por esse mesmo Evangelho. É oferecer o que nós temos. É oferecer o relacionamento que nós já temos. Amém? Nós temos relacionamento com Jesus? A gente oferece a mesma coisa. E Paulo nos ajuda com uma imagem excelente aqui. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A vitória está ganha em Cristo. Ele já venceu o pecado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que há? Uma missão que a gente participa aqui. E por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento. O conhecimento de Cristo é o ensino do Evangelho. Em todos os lugares, que lugares que nós estamos? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, se rendendo, quanto entre os que estão se perdendo. Se nós pregamos o Evangelho, nem todo mundo vai ser salvo. Mas a nossa fidelidade tem impacto. Ele se manifesta por nosso meio. E essa imagem é muito forte. Pensa no perfume. Perfume não precisa fazer discurso. E ele pode ter até uma capa feia. Uma capa não, uma caixa feia, uma embalagem meio mais ou menos. Mas se ele é bom, se você sentiu aquela fragrância e ela te conquistou, você compra, joga a caixa fora e fica com perfume. Não precisa gritar. Ele exala aquilo que ele é. Aquilo que ele contém. E quem se aproximar de nós vai acabar percebendo o nosso cheiro. Se a nossa alma está cheia de medo, de vaidade, de distração, as pessoas vão sentir o cheiro. Vão falar, não tem nada de diferente. Você cheira igual eu. Mas se nós estivermos sendo tomados por devoção, por amor à palavra, pela expectativa da volta de Cristo, a gente não canta até que Ele venha e que seja eterno enquanto dure as nossas longas, férias aqui. Não. Até que Ele venha e que Ele venha, que Ele volte. Os nossos bons planos não devem nos afastar de querer que Ele volte. Então Cristo começa a aparecer nas nossas conversas comuns, sem forçar a barra, sem usar máscaras. A vida missional pública nasce da vida privada com Deus.
Porque não adianta a gente querer falar, não, nós somos uma igreja missional, vamos pôr um rótulo aqui e vamos cobrar todo mundo, se isso não partir de algo de dentro de você que o próprio Espírito causa. Vai ser uma encenação. Por isso que a nossa oração não deve ser, Senhor, manda mais gente para o meu caminho em primeiro lugar. Mas também, Senhor, quebra as resistências que tem dentro do meu coração. Me torne uma pessoa capaz de não descartar os outros, porque muitos muros nos impedem de pregar, e tá lá dentro do nosso coração, não está na nossa face, não está no nosso jeito de vestir. E é propício falar isso em ano de eleição, porque se você é conservador, detesta colegas de trabalho, de faculdade, esquerdistas, não, eles são câncer para o mundo, você não vai falar do evangelho para eles, você vai odiar eles. E aí você perde o evangelho que você afirma crer. É sério, cuidado. Se o seu compromisso ideológico está acima do seu compromisso com Jesus, você não é um cristão. Pense bem. Mas se você é progressista e tem repulsa desse pessoal de direita, retrógrado, gente que não está conectado com a realidade, não está preocupado com quem sofre de verdade, saiba que você também deixou Jesus pelo caminho. Cuidado. O evangelho ele está acima das nossas ideologias. Ele corrige a gente. O evangelho é maior do que os nossos incômodos e preferências políticas. São barreiras imaginárias. O evangelho tem que extravasar isso. É agora, é em outubro, é em janeiro, é em qualquer época do ano. E a mudança começa no nosso coração quando Deus tira a atenção de nós mesmos e nos cativa novamente. Nos cativa de novo, nos faz admirá-lo de novo. Nos coloca no nosso lugar e abre os nossos olhos. Isso vai causar uma ação. Isso vai causar o desejo natural de que você queira pregar o evangelho para alguém. Uma inquietação boa. Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso compartilhar isso que Deus tem falado comigo. Uma leitura bíblica, um livro, você vai querer falar. Não só com gente parecida. Porque Jesus era chamado de amigo dos pecadores, e não tinha ninguém mais diferente. Não porque ele aprovava o pecado. Não. Mas porque ele estava aberto a relacionamento com as pessoas. Ele era acessível. Ele era atento. Nós não podemos amar mais a nossa autoimagem de crentes do que as pessoas perdidas que precisam ouvir o evangelho de fato. E não precisa ser uma explicação completa do evangelho não, senão o resto não vale. Comece conversando e ouvindo. Se interesse em conhecer alguém. Lá no seu escritório, caminhada com desconhecidos. Você já precisa fazer uma caminhada mesmo, eu também. Aí você vai, chama alguém do condomínio e começa a conversar. O bolo que você leva para alguém que está em luto, todo mundo manda mensagem, e é bom mandar mensagem, mande. Mas aí você vai lá na casa de bolo, né, merchan, ou você pode fazer o bolo, não tem problema. E você dá um bolo, e você fala, eu lembrei de você. E eu quero fazer o que eu posso. Eu vou te dar comida. Eu oro por você e te dou comida. É o que eu posso fazer, pronto. Já é uma baita oportunidade de testemunhar de Jesus. Só que nós precisamos prestar atenção que essa ordem não nos tira da condição de ovelhas. Em Mateus 10,16, Jesus diz que nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Mudou a realidade o fato de sermos abertos? Não. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Nós podemos ser ovelhas simpáticas, mas não vai impedir as dentadas, a rejeição. O ponto é que Jesus não envia seus discípulos como lobos. Vão como lobos também e jogue como eles, como tanques de guerra blindados. Ele nos envia como ovelha. A postura não é arrogância, superioridade intelectual ou moral. Mas a igreja vai com coragem,
com sabedoria e com vulnerabilidade. Ninguém quer se mostrar vulnerável, mas é o jeito que Jesus fez, gente. Ele chorou, ele foi acessível. É o jeito que o evangelho vai ser pregado. Porque nós não evangelizamos porque somos fortes, mas porque Cristo é digno. Nós não evangelizamos porque a gente controla o resultado. Eu vou evangelizar, né? Vou lá nas bandas da noite, a gente precisa de baterista, vou começar a evangelizar baterista e vou controlar o resultado. Não. Evangelize bateristas e baixistas e qualquer outra pessoa também. Nós evangelizamos porque Deus ama salvar, não porque a gente controla o resultado. Nós evangelizamos não porque temos todas as respostas, mas porque Jesus morreu por nós, e Ele salva a gente. Isso tira aquela ansiedade. Você precisa ganhar vidas para Jesus. Você não ganha ninguém, você nem se ganhou. Quem ganha é o Espírito. Nós falamos e participamos disso, só, com alegria. Ele usa testemunhas, e Jesus não nos envia sozinhos, o Espírito Santo que nos move. Então quando você cantar até que Ele venha, se você não for, quem irá? Entenda que você vai porque você tem o Espírito Santo habitando em você, e você é nutrido pela palavra. Não é assim, vai na sua força e se vira, não. Vai porque há um Espírito Santo dentro de você te capacitando, tirando a preguiça, a covardia, ajudando a enxergar os outros, a orar pelos missionários. E lembrando dos nossos missionários aqui, o Sandro e a Denise lá em Manchester, o Edson e a Miriam em Roraima, eles não estão numa aventura. Às vezes parece algo divertido, né? É uma aventura. Nossa, olha. Mas a gente está falando de gente real, com dores reais, joelhos tão destruídos quanto o meu e o seu muitas vezes, mas eles estão engajados na missão. Barreiras para formar igreja e edificar igreja. Igrejas onde não tem muitas opções. Eles não são a tropa de elite, os radicais. Tem aqueles que Deus escolheu, a tropa de elite, e tem a gente que somos crentes normais, né? Deus não espera muito de nós, espera muito deles. Destrua esse pensamento. Ele não é bíblico. É simplesmente uma desculpa mental. Não existe isso. O que existe são pessoas, um povo enviado. Alguns para mais longe, outros para mais perto, mas todos para cumprir a missão de Deus. E contribuamos de forma generosa, sim. Você tem essa oportunidade, mas não é aquela generosidade elegante de quem terceiriza. Deixa eu mandar esse Pix, aí eu não preciso, né, servir na EBF, mudar a minha agenda. Eu estou envolvido, mas eu não quero pôr a mão. Não. Eles foram enviados para lá, e nós fomos enviados para Bonfim, para o João Rossi, para o Botânico, Jardim Irajá, Nova Aliança Sul, Quintino. É onde Deus nos colocou. Nós fomos enviados para lá. E qual que é o final disso? Qual que é o propósito disso? O propósito está lá em Apocalipse 7, de 9 a 10. João escreve que ele viu uma grande multidão, uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Está garantido o resultado final. Ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o fim da história. Nenhum daqueles que Deus quer salvar dos seus eleitos vão ser perdidos. Não vão. A missão terminará em adoração eterna. Isso está garantido. Nenhuma gota do sangue de Cristo é desperdiçada. Só que nós teremos a alegria de olharmos para as pessoas que Deus salvou através de nós, ou a gente vai chegar lá e falar, nossa,
Quantas pessoas estavam ao meu redor e eu não me importei? Eu estou aqui, mas eu não participei disso que Jesus estava fazendo. Evangelizar não é para aumentar a igreja, para tornar a igreja famosa, o nosso nome, não. É porque é o que Jesus está fazendo. Isso está acontecendo, é obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, antes da criação do mundo, encarnando há 2000 e poucos anos atrás, morrendo, ressuscitando, para que pessoas como nós, hoje, aqui, nos arrependêssemos e nos tornássemos filhos. E você quer motivação? Então, eu vou falar o que me motivou. Porque tudo que eu estou falando é luta para mim também. Nós precisamos de motivação, de bons motivos bíblicos, para nos mantermos focados na missão. E está aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, como diz a NVT. Nos domina, como diz a NA. Nos constrange, essa eu não achei qual das versões que é, talvez seja a NVI. Você cresceu ouvindo algum desses termos ou começou a ouvir? Mas independente do ponto, há uma ação de Deus em nos amar em Cristo, que nos agarra por dentro e nos motiva a nos movermos naquilo que Ele está se movendo. Por quê? Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Nós morremos para o pecado com Cristo, para nós mesmos, não somos donos do nosso nariz, Ele é. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Nós não vivemos mais para nós, mas para Cristo que morreu e ressuscitou. Nós não evangelizamos movido por culpa, por pressão de líderes, e inclusive para provar o nosso valor para Deus. Eu vou mostrar para Deus como eu amo, eu vou evangelizar. Não, você não precisa provar nada. Mas nós somos impulsionados, constrangidos pelo amor de Cristo. Se você entendeu que Cristo te ama, essa é motivação suficiente para você falar. Não precisa de brinde, não precisa de mais nada, é isso. Esse é o motivo, mergulhar nisso. Se Cristo morreu e ressuscitou, logo nossa vida foi comprada, Ele é nosso dono, Ele é o seu dono. A nossa vida agora não é mais nossa, as nossas escolhas não são sobre nós, não é sobre ganhar mais dinheiro, sobre nos realizarmos ao ter filhos, uma vocação, uma casa maior. Não pode ser por isso, isso não sustenta a nossa necessidade existencial de um propósito, porque Ele nos tirou da morte, Ele nos deu esperança, Ele nos deu uma vida. E uma vida que vale a pena ser vivida. E essa nova vida não é dividida em partes, em compartimentos. Um compartimento para a igreja, um compartimento para a família, um compartimento para mim, porque ninguém é de ferro, um compartimento para finanças, e eles não conversam entre si. Eu sou uma pessoa em cada compartimento. Não. Agora a nossa vida inteira pertence a Cristo. Relacionamentos, sonhos, capacidades. Mas se lembre, isso não deveria ser assustador para nós, que éramos escravos do pecado. Desfrute das boas dádivas que Ele nos deu. Ele nos deu família, nos deu uma missão. Você pode fazer a função vocacional braçal, que ninguém liga, Deus liga. E você está envolvido na maior missão do mundo. Deus está construindo uma família. Essa é a motivação que você precisa. Você não precisa galgar infinitamente crescimento profissional, mudança física, mudança corporal, não. Faça isso, mas não dependa disso. A missão não é um peso colocado sobre pessoas culpadas. A missão é o reflexo de um coração constrangido pelo amor de Cristo. A igreja não vai movida por culpa, mas vai movida por obediência.
por amor, e como nós cantamos, e com alegria. Agora isso precisa virar atitude para nós. Enquanto não meditarmos profundamente no que Jesus fez, quem Ele é, e tudo aquilo que Ele propõe a nós, a nossa fé vai ficar pequena, subdesenvolvida, dependendo de experiências, terceirizando para o outro uma experiência que aqueça o meu coração e me faça abandonar o pecado. Não é essa a proposta de Jesus para nós. E o que eu vou falar agora não é uma lista de coisas para você fazer um cheque, não, mas é uma motivação, um encorajamento. Primeiro, identifique o que tem impedido você de falar do Evangelho. Aplicações práticas aqui. Antes de pensar num método, examine o coração. Talvez o nosso silêncio não seja por falta de oportunidade, mas medo. Medo de passar vergonha, medo da rejeição, medo de ser cancelado. Talvez seja comodismo. Eu estou ocupado demais, cansado demais. Ou sendo sincero, seja a falta de amor por Jesus. Nós falamos daquilo que amamos. Você quer ter mais ímpeto para falar do Evangelho? Se volte para a palavra. Medite no sacrifício. Peça ao Espírito que reacenda, que te reencante por Cristo. Segundo, ore e seja ativo. Uma dica prática: antes do próximo domingo, pense em 2 pessoas. Não 200, não 500, 2 pessoas. Ore por elas. Talvez Deus já está trazendo à sua mente agora essas pessoas. Você estava disfarçando, o Espírito trazendo à sua mente, eu quero que você pegue. Essas 2 pessoas aí, talvez você vai ter que pensar mais. Mas sempre tem uma pessoa, quando a gente fala isso, que brota na nossa mente, não é aleatório. Ore por elas. Peça para Deus te dar amor por elas, para Deus te dar coragem, para Deus te dar uma oportunidade. E fique atento, e converse com essa pessoa. Escuta a indignação dela. O que deixa ela indignada? O que deixa ela com medo, desesperada? Às vezes ela se sente culpada. E peça a Deus sabedoria, sensibilidade espiritual. Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor quer de mim aqui? Como que eu posso participar disso, do que o Senhor está fazendo? E aí propõe uma data, para não ficar perdido. Daqui um mês depois que você falar com a pessoa, chama ela para tomar um café, para comer na sua casa, para um churrasco, para um restaurante. Mas se mova, escute essa pessoa. E lógico que nós estamos respeitando aqui, homem com homem, mulher com mulher, casais, enfim. Mas escute sem pressa, com interesse real, em entender aquilo que aquela pessoa está passando. Fale sobre trivialidades, sobre Copa, sobre esporte, sobre se vai chover ou não. E aí em algum momento você chega e fala: você me dá licença para eu falar uma coisa? Eu queria falar sobre o que Jesus fez na minha vida em uma situação parecida com essa, ou totalmente o oposto dessa, mas eu queria falar. Você me dá licença? Você me escuta, por favor? Via de regra a pessoa vai falar: claro, pode falar. O caminho foi preparado, há um relacionamento ali. Se você pagar o almoço é melhor ainda, aí a pessoa vai te escutar mesmo. Mas inclua os pontos fundamentais do Evangelho, porque Jesus veio, porque eu me sentia culpado, e eu era culpado também, porque a morte dele na cruz significa perdão, que eu merecia ser destruído e não recebê-lo. Mas ele oferece perdão, e hoje ele quer salvar pecadores. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito, estar disponível. E por último, e não menos importante de maneira nenhuma, seja guiado pelo Espírito. Talvez o Espírito não está te chamando para Manchester, para Roraima, não está falando para você deixar sua profissão, mas certamente
Ele está chamando você para se dedicar um pouco mais no seu relacionamento com Ele, para falar um pouco mais sobre Ele. Eu tenho certeza disso. Cristo não morreu para formar espectadores, Ele morreu para formar discípulos. E existe uma obra do Espírito Santo que nos impulsiona a romper fronteiras, a encarar o estranho. Sabe aquela pessoa estranha? Encarar ele. Sair da preguiça, superar a indiferença. O Espírito está empurrando a gente para isso. E eu quero mostrar para você, porque você não precisa sair daqui com medo. Por que você não precisa sair daqui frustrado e desanimado? Por quê? Romanos 8:11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, habita em nós, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Pensa nisso. Aqui, eu preciso da sua atenção agora. Pense nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, habita em mim. Habita em cada crente aqui. Lembra daquela cesta triste? Jesus expirou. Atividade biológica acabou. Sinapse acabou. Coração parou, cérebro, tudo. Morto. Ele estava morto. O que o Espírito fez? Naquele domingo como hoje, bem cedo. O que ele fez? Ele retornou à atividade biológica de Jesus. Ele glorificou o corpo de Jesus. Eu não sei como é que é a mitocôndria de um corpo glorificado, mas começou a metabolizar aquele negócio. E o Espírito chuta a morte para lá e dá vida para Jesus. É isso que está falando que ele fez conosco. O mesmo Espírito está jorrando vida dentro de nós por meio da palavra. Porque foi isso que Jesus disse no Evangelho de João. Vida jorrando dentro de nós por meio do Espírito. Aí dentro de você, agora, não acha que é uma abstração? Esse incômodo, essa inclinação, esse desejo de se arrepender. Não. Ele está pegando o seu corpo mortal, apodrecido pelo pecado, bagunçado, sentimentos, lutas, distrações, e Ele está a cada dia te tornando livre disso, e um dia Ele vai terminar essa obra, amém? E nós seremos capazes de vê-lo como Ele é. Então acredite, você pode ser tímido, eu chamo o pessoal da música aqui, mas o Espírito habita em você. Você pode ter medo, mas o Espírito habita em você. Você pode não saber falar muito bem, mas o Espírito habita em você e Ele te capacita. E a missão não avança porque somos impressionantes. A missão avança porque Cristo está vivo. Amém? Cristo está vivo, atuante. E o Espírito dele atua em nós agora. Portanto, sustentemos missionários em lugares distantes, sim. Oremos por eles, contribuamos, mas encorajemos nossos filhos também, os filhos dos nossos amigos, a darem a vida por Cristo. Não só os dos outros, mas os nossos. Encorajemo-nos a nós mesmos a irmos lá, a vivermos uma vida missional, a não terceirizar a missão. Jesus nos enviou. É Cristo que nos envia. E Ele estará conosco até o fim. Se você queria motivação, essa é a motivação que eu posso te dar pela palavra. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, cientes que a missão do Senhor é muito maior e a gente não dá conta por nós mesmos. A gente não dá conta. Mas o Senhor nos deu o Teu Espírito. E Ele dá conta de nos sustentar, de nos dar coragem, de nos dar poder. O mesmo poder que o Senhor deu ali para Pedro em Pentecoste.
O mesmo poder dos discípulos que nós lemos na tua palavra. Capacidade de testemunhar e de viver. Eu peço a ti, ó Deus Trino, capacita-nos com esse poder, com essa convicção, com esse amor pelo Senhor que nos move, que conquista o nosso coração, que nos cativa. E Senhor, as pessoas que nós temos lembrado, que nós temos fugido, ou disfarçado, para não pregar o Evangelho, alcance elas através de nós, ó Deus. Desperte-nos, ó Deus. Nós somos um povo enviado com o Teu Espírito. Nos ajude a viver coerentemente com esse chamado e esse presente. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Move arrependimento em cada coração aqui e disposição, a começar de mim. Em nome de Jesus.